Flamengo se movimenta nos bastidores e indica renovação de contrato com o zagueiro rubro-negro. Já a situação de Bruno Henrique segue indefinida e ele pode receber oferta e sair do nosso Mengão. O que a diretoria está esperando para renovar o contrato do melhor jogador flamenguista neste momento? Já chega participando do nosso vídeo deixando a sua opinião acerca desse assunto. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, vamos curtir os vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Que está sendo resolvida pelo Flamengo, mas nesse caso pelo Departamento de Futebol, é a renovação de contrato do zagueiro Fabrício Bruno. Pelo que eu conversei com uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo, uma proposta foi enviada aos representantes do Fabrício Bruno, eles agora vão avaliar para poder dar uma resposta, quem sabe fazer uma contraproposta, devem conversar com o jogador. E assim, a minha opinião é o seguinte, Fabrício Bruno hoje é um jogador extremamente importante para o Flamengo. Tem um salário relativamente baixo, porque não veio com status de titular. Na verdade, ele veio para ser, entre aspas, reserva imediata do Pablo. Mas o Pablo não joga mais e tem um salário bem mais alto que o do Fabrício Bruno. Então o Flamengo tentando renovar o contrato do Fabrício Bruno, dando uma valorização salarial a ele, para não correr risco de perdê-lo futuramente. A janela está fechando na Europa. Beleza, mas tem a Arábia ainda que pode fazer uma proposta ao zagueiro, e o zagueiro querer ir. E aí, vai fazer o quê? Então, assim, acho que o Flamengo está certo, o contrato dele vai até 2025, mas você dá uma valorização salarial, estende o vínculo dele. Enfim, a negociação está em andamento, não quer dizer que com certeza vai renovar, mas o Flamengo tem um desejo e já fez a proposta aos representantes do Fabrício Bruno para poder renovar o vínculo. Sobre a renovação do Gabigol, está congelado ainda. Inclusive, galera, até uma curiosidade para vocês aqui sobre o Gabigol, que eu publiquei lá no meu Instagram, que eu fiz questão de fazer esse levantamento. A última vez que Gabigol havia ficado no banco de reservas uma partida inteira sem ser acionado, havia sido na terceira rodada do Brasileirão de 2019, quando o Flamengo empatou em 1-1 com o São Paulo lá no Morumbi. Além dessa vez, Gabigol só esteve na reserva durante uma partida completa em outra oportunidade, que foi no Campeonato Carioca de 2022. Então, nesse sábado contra o Botafogo, foi a terceira vez que ele ficou no banco de reservas o tempo todo e não foi acionado. Muita gente me questiona, pô, será que o Gabigol não está chateado? Gente, eu espero que ele esteja chateado. Eu espero que ele não esteja satisfeito com o banco de reserva. Eu espero que isso faça com que ele volte a treinar duro, que ele volte a correr atrás, que ele volte a ser o velho e bom Gabigol que a gente conhece. Porque ele vive o pior momento dele com a camisa do Flamengo. Então, se o Pedro mereceu, se o Pedro nos treinamentos durante a semana teve um desempenho melhor e o São Paulo entendeu, que seja escolhido o Pedro como titular. Então, eu acho que o treinador ele tem o direito de fazer as escolhas dele em cima do que ele observa nas atividades durante a semana. E o Gabigol não é o perfil de ficar satisfeito no banco de reserva, muito pelo contrário. A gente sabe do sangue nos olhos que o Gabigol tem. Mas eu acho que ele não pode se titular pelo status dele, pelo contrário, ele tem que correr atrás. Inclusive o São Paulo falou sobre isso, tá? O São Paulo disse o seguinte, eu vou até ler aqui, quando ele foi questionado sobre Gabigol no banco. Ele falou aqui, ó, ele está bem e agora vai ter que lutar por um lugar no time. É um ídolo do clube, decisivo em finais, a competição interna é importante. Tá certo São Paulo nesse caso, né? E por falar em ídolo, Bruno Henrique, que fez o chororô ontem no Newton Santos. Inclusive eu soltei até um vídeo nas minhas outras redes sociais, no Instagram, @VeneCasagrande, no Twitter também, do Souza. O Souza Caveirão, o primeiro a fazer o chororô contra o Botafogo, estava no Newton Santos, no meio da galera, e eu soltei um vídeo, cara, ele falando, chororô mesmo, não sei o quê. O Souza é um cara sensacional. Eu, particularmente, fico até arrepiado em lembrar do Souza, porque é a época que eu vivi o Flamengo de arquibancada mesmo, e eu vi o Souza jogar, enfim, o Souza representava muito o Flamengo, e você vê que o Souza é muito Flamengo, ele faz até sinal de uma torcida organizada do Flamengo, então o Souza é muito Flamengo. Mas sobre o Bruno Henrique, eu não sei o que falta para a diretoria do Flamengo renovar o contrato do Bruno Henrique. O que falta? Eu sei que muita gente vai me questionar assim, beleza, mas eu acho que ele vai renovar. Claro que vai, gente.
O Bruno Henrique quer ficar, o Flamengo quer ficar com ele. Só que quanto mais o tempo passa, mais essa valorização vai ficando mais cara. Exemplo, se tivesse renovado com ele, com o Bruno Henrique, entre aspas, em baixa, com aquela dúvida se o Bruno Henrique ia voltar bem, o Flamengo poderia fechar um ano de contrato. Agora, ele em alta, voando, vários clubes ligando para ele, inclusive o Grêmio lá em Porto Alegre ligando para ele. Agora ele pode exigir 2 anos de contrato, o Flamengo terá que aceitar. Então uma renovação de contrato acaba ficando mais cara para o clube. Enfim, é estratégia da diretoria, mas de fato fica aqui o questionamento. O que falta para renovar com o Bruno Henrique? Não falta mais nada, mais nada. Bruno Henrique é um ídolo, está jogando muita bola, sangue nos olhos, vontade, raça, disposição, sabe? Futebol ele tem, técnica. Então, renova. Então é isso aí, galera. Vamos comentar sobre as últimas notícias do nosso Mengão trazidas pelo jornalista Vene Casagrande. Iremos deixar o link do canal dele na descrição para todo mundo acompanhar e se inscrever e deixar aquele like em todos os seus vídeos, que com certeza vai ajudar a todos nós. Sobre a renovação de contrato com Fabrício Bruno, zagueiro flamenguista que vem fazendo uma boa temporada e é um dos melhores nessa posição. Fabrício Bruno, desde que chegou, conseguiu uma regularidade boa e agora já tem confiança do treinador Jorge Sampaoli. O nosso Mengão enviou uma proposta para ele e com certeza deve receber o resultado, né? Se ele aceitou, vai fazer uma contraproposta para o Flamengo. Enfim, que tudo dê certo e que o zagueiro renove o seu contrato por mais um bom período. Fabrício Bruno é um excelente zagueiro, tem velocidade. O seu ponto forte é a questão da velocidade, como também a agilidade que ele tem. Ele consegue ganhar facilmente dos zagueiros, dos atacantes adversários e tem uma boa estatura. Então, vamos torcer para que ele renove o seu contrato e siga mais um período aí com a camisa do Flamengo. E sobre a renovação de contrato de Gabigol, parece que entravou mesmo, né? Gabigol que recentemente fez uma festa de seu aniversário e ganhou a reserva do time com tudo isso, né? Não só pelo fato de ter feito a festa de aniversário, mas também pela má fase que o camisa 10 vem enfrentando no Flamengo. Ele não está em uma boa fase e infelizmente vai ter que aguentar o banco de reservas, né? Se ele se esforçar, se ele melhorar, com certeza ele volta para o time titular do nosso Mengão. Enquanto isso, não tem o que fazer, pois o principal objetivo nesse momento é colocar os melhores jogadores e Pedro merece ser sim titular e agora tem uma sequência de jogos para ver se vai render o esperado. Lembramos que na última partida o Flamengo jogou muito bem, né? Pedro foi o centroavante titular, Gabigol sequer entrou na partida, então tudo isso aí vai dificultar a renovação de contrato com o Gabigol. O contrato do atacante vai até o final de 2024, então não tem necessidade do Flamengo estar renovando nenhum contrato de jogador que não está rendendo no time titular. Então, Gabigol tem que esperar um pouco mais. Se ele não está satisfeito, que ele treine, que ele faça de tudo para dar a volta por cima e ser titular novamente. Que futebol ele tem, só depende dele mesmo. E um jogador que o Flamengo ainda não procurou para renovação de seu contrato, que a torcida está pegando num pé da diretoria, é Bruno Henrique. Bruno Henrique, depois que voltou de lesão, quase um ano fora dos gramados, devido a uma lesão no joelho, voltou com tudo. Há quem diga que ele está melhor do que antes, né? Eu, particularmente, acredito que Bruno Henrique vai renovar o seu contrato, só que a diretoria está deixando o tempo passar para ver se de fato ele vai manter essa regularidade, que é um erro. Imagine só o Bruno Henrique aceitar uma proposta de um outro clube e sair do nosso Mengão. Hoje, Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo disparado. Tanto é que ele tem decidido as partidas e foi isso que aconteceu contra o Botafogo. Ele colocou a bola debaixo do braço e disse: joga a bola em mim que eu resolvo. E ele resolveu. Fez 2 gols. Todavia, um foi marcado impedimento e anulado. Bruno Henrique, com certeza, merece ser renovado o seu contrato por mais, no mínimo, umas 2 temporadas. O nosso Mengão está
parece fazendo jogo difícil, né? Esperamos que essa diretoria não cometa esse erro de não renovar o seu contrato e perder um excelente jogador, que é o nosso Bruno Henrique. E aí, nação rubro-negra, o que a diretoria do Flamengo está esperando para renovar o contrato de Bruno Henrique? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários.